E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, e que esta em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 cícios de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, e chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Amém? Essa história de Naamã é uma história muito conhecida, que a gente vê na Bíblia, que Naamã ele era um capitão do exército da Síria, ele era um homem muito respeitado diante do seu povo, né? E ele foi convidado por Eliseu, o profeta hebreu, para executar uma tarefa simples. Mas ele tinha uma lepra com ele. Eu não sei qual é a lepra que a gente carrega, que eu carrego, eu sei, mas eu não sei qual é a lepra que você carrega. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho lepra nenhuma, mas a gente sempre tem uma lepra que precisa ser curado. Sempre tem algo dentro de nós e em nós que precisa ser curado, que precisa ser libertado. Então o Senhor, ele queria libertar aquela lepra de Naamã. Ele queria fazer algo diferente sobre a vida de Naamã, para mostrar para Naamã que ele poderia comandar o povo, mas o Senhor precisava curar ele primeiro, para depois ele querer comandar alguém. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente já sabe tudo, já sei tudo, não preciso de cura, não preciso de nada, mas o Senhor fala conosco: a gente sempre precisa ser curado de algo, talvez de um trauma, talvez de uma vida difícil que você passou, talvez de algo que você tem enfrentado, talvez de uma coisa que você não consegue se libertar. Então isso é uma cura que você precisa sobre a sua vida. E essa lepra, ele estava carregando com ele, a lepra da soberba. Então a gente precisa cada dia ser curado. E olha que interessante, quando a gente precisa de algo, Deus ele sempre envia alguém para poder nos mostrar o caminho. E esse alguém que foi enviado para a casa de Naamã foi uma menina. No texto não cita nome, mas só cita que essa menina ela foi enviada para aquela casa por um propósito, de ajudar Naamã a chegar no propósito que Deus queria para a vida dele. E aquela menina ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Só que o propósito daquela menina era ajudar Naamã a chegar ao propósito que Deus queria, para ele ser curado daquela lepra. Talvez aquela lepra que o Senhor queria que Naamã fosse curado para resgatá-lo, ou para libertá-lo, para poder fazer algo maior sobre a vida dele. E aquela menina falou de um Deus vivo para Naamã e de um profeta que poderia curar ele. E não vejo assim que Naamã, ele poderia ter pensado: nossa, essa menina é louca, eu tenho tudo, eu comando um exército, por que eu vou me humilhar, por que eu vou me rebaixar para um homem? Mas quando o Senhor ele quer fazer, ele faz. Porque Ana, quando ela pediu um milagre para o Senhor, primeiro a Ana já teve que descer, porque de Silém até Siquém
até aquele profeta. E aquele profeta falou assim: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Como assim eu vou mergulhar 7 vezes naquele rio podre, aquele rio sujo? Eu, um homem respeitado, eu, um comandante do exército da Síria, eu vou mergulhar no meio desse rio? Mas é nesse rio que o Senhor manda você mergulhar para você ser curado. É nesse rio que o Senhor manda você mergulhar para você ser libertado, Naamã. E nessa noite temos que obedecer a voz do Senhor. Quando o Senhor mandar a gente ir, vai. Não questione a Deus o porquê nem o pra quê. E Naamã, ele foi. Ele preferiu obedecer. E ele foi, ele mergulhou uma vez. E eu creio que Naamã pensando com ele: já mergulhei, Senhor, uma vez, já estou curado. O Senhor falou assim: não, Naamã, ainda precisa tirar sua berma, Naamã. Mergulha mais uma vez, Naamã. Naamã mergulhou a segunda vez. Ó, Senhor, estou aqui. Já estou limpo, já estou curado. O Senhor falou: não, Naamã. Mergulha mais uma vez, Naamã. Precisa tirar, Naamã, mais alguma coisa aí, Naamã. Ele mergulhou a quarta. Eu creio ele pensando: agora já está bom, né, Senhor? Eu já mergulhei a quarta vez. E Deus falando com ele: ainda não, Naamã. Mergulha mais uma vez, Naamã. Mergulha mais uma vez. E Naamã mergulhou a quinta. Mergulhou a sexta. Mergulhou a sétima. E no sétimo mergulho, o Senhor se revelou para ele. Agora sim, porque a contagem regressiva não é nós que dita. A contagem regressiva é o céu que dita sobre a tua vida. Às vezes a gente acha: eu já estou curado, eu já estou libertado, eu já estou pronto para viver algo, eu já estou pronto para poder liderar. E o Senhor fala: não, ainda precisa de um preparamento, ainda precisa de um amadurecimento, ainda precisa ser tirado algo aí, Naamã, para eu poder trabalhar com excelência na tua vida, Naamã. Oh, Deus Santo, Deus querido, e eu creio que no sétimo mergulho, aquele homem foi curado daquela lepra. Oh, Deus Santo, Deus querido, só quem faz isso é o nosso Deus. Porque quando o Senhor pega eu e você daquele mundo, o Senhor nos tirou da lamaçal do pecado e nos limpou, nos purificou, limpou nossas vestes. E eu creio que o mesmo Deus, ele curou aquele homem. E talvez a gente não quer ser deixado ser curado, ser libertado da nossa lepra. Oh, Deus Santo, Deus querido. E assim foi com Naamã. Deus, ele libertou, Deus, ele transformou a vida daquele homem. Talvez aquele homem, ele era soberbo. Talvez aquele homem tinha uma vida tão estruturada, já estava acostumado com a vida que ele tinha. E o Senhor, quando ele quer, ele muda a história. Ele muda o nosso conformismo. Às vezes ele poderia ser um homem conformado com a vida, ele tinha tudo. E o Senhor fala: a vida que você tem agora não cabe no propósito que eu tenho para você lá na frente. Então, que a gente venha nos deixar ser moldados, que a gente venha deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, que a gente venha deixar o Senhor nos curar a cada dia, porque a cada dia a gente precisa de uma cura diferente, uma cura para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente, porque o nosso psicológico ele fica abalado, nos entristecemos no processo, choramos no processo, mas ninguém
que faz, né? E eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e que a gente venhamos meditar mais nessa palavra, porque a gente precisa de uma cura a cada dia e que a gente venha ser curados a cada dia de tudo que nos aflige, de tudo que nos perturba, mas o Senhor é o dono da cura e que Ele venha nos curar em nome do Senhor Jesus nessa noite, amém?